Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 12. Estamos dando continuidade às exposições neste livro. Gênesis capítulo 12, do verso de número 10 até o verso de número 20. Gênesis capítulo 12, verso 10 a 20. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela a tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso, a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher, e a tudo o que possuía. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, peço-te, Pai, que o Senhor se agrade de me usar neste momento, na pregação, Pai, da Tua Palavra, neste texto, Pai, do Antigo Testamento. Dá-me graça, Pai, para expor, graça, Pai, em todos os momentos desta pregação. Usa-me, Senhor, para o louvor da Tua glória, bem como, Senhor, para a edificação da Tua igreja. Fala aos nossos corações, Senhor. Instrui, Pai, o Teu povo na verdade. Exorta-nos, encoraja-nos, consola-nos, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Que toda, Pai, palavra dita aqui esteja em conformidade com a Tua verdade, porque devemos pregar somente a Tua verdade, Senhor. Ó Deus, usa-me na pregação da Tua palavra. Dá-me ousadia, Senhor. Dá-me intrepidez, Pai. Me ajuda-me, Pai, apesar das minhas fraquezas e debilidades, Senhor. Dá-me graça, Pai. Dá-me graça, Pai, na pregação da Tua palavra. E que aqueles que aqui estão, Senhor, possam ouvir, possam atentar para as Tuas palavras, possam, Senhor, a ouvir com amor, com prontidão, com fé, tudo aquilo, Senhor, que Tu tens a falar aos nossos corações. Sê com Teu povo, abençoa-nos, é o que te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, nós
temos visto, desde os 2 últimos domingos, o servo do Senhor, Abrão, agora se destacando como um personagem principal aqui nesta porção da Escritura em Gênesis. E aqui nós vemos Abrão, meus irmãos, sendo alguém que estava sendo preparado pelo seu Deus, pelo Senhor, para aquilo que ele teria de enfrentar na sua caminhada. E nós vimos, no finalzinho de Gênesis, capítulo 11, o Senhor como que preparando o coração de Abrão para aquilo que ele haveria de fazer. O Senhor haveria de chamá-lo para ir para uma terra desconhecida. O Senhor haveria de chamá-lo para sair da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, para ir a um outro lugar que ele haveria de mostrar. Então o Senhor vai preparando o coração de Abrão, bem como o coração de Sarai, quando eles saem de Ur dos Caldeus, vão para Harã, e então eles estavam sendo preparados para aquele chamado muito particular de Abrão. O Senhor, então, meus irmãos, que preparou o coração de Abrão para aquilo que seria o seu chamado, realmente o chamou. E nós vimos que o Senhor chamou Abrão do meio de um povo ímpio, do meio de uma nação ímpia e idólatra, para que ele fosse o seu servo que sairia de lá para abençoar todas as nações. Abrão, então, sendo um eleito de Deus, ele é alguém que, ao ouvir o chamado do Senhor, ele prontamente atende. E nós vimos, meus irmãos, que ele olha para o Senhor que o chama, ele atende esse chamado. O Senhor, então, faz promessas para ele. Abrão se abraça a essas promessas. E então sai e vai. Ele atende o seu chamado e procura cumprir diligentemente. E ele então revela que ele verdadeiramente era alguém que conhecia o Deus que o chamou. Ele revela que ele realmente fora salvo por este Deus. E a demonstração disso é a sua obediência. Ele é obediente. E ele segue inicialmente neste seu chamado, sem qualquer tipo de temor. E vimos ainda uma outra expressão do coração deste homem que verdadeiramente foi objeto da obra salvadora do Senhor. É que ele deseja ardentemente adorar a este Senhor. Ele deseja ardentemente servir a este Deus. Ele deseja, meus irmãos, edificar para o seu Senhor altares, não erigir e construir torres como aqueles ímpios em Babel. Ele deseja invocar o nome do Senhor como é próprio de todos aqueles que conhecem a Deus verdadeiramente. Abrão, meus irmãos, conhece o seu Deus. E Abrão, ele adora o seu Deus. Abrão era um homem crente, muito crente. Um homem piedoso, sim, muito piedoso. E um homem que para nós é um exemplo de fé, é chamado o pai da fé. Cantado, falado, ensinado, este é Abraão, o pai da fé. Aquele que confiou no Senhor, ainda sem qualquer tipo de evidência, para que confiasse neste Senhor. Mas ele abraça as suas promessas e se deleita no seu Deus. Mas, meus irmãos, como todo aquele que é eleito do Senhor, que é chamado para vocações neste mundo,
ainda que seja um crente piedoso e que tema ao Senhor, muitas vezes nesta caminhada, muitas vezes no cumprimento da sua vocação, muitas vezes na sua peregrinação, faz coisas que são estranhas àqueles que conhecem o Senhor. Até mesmo aqueles que possuem grande fé na sua caminhada, em muitas ocasiões, acabam revelando, ao invés de fé e confiança, acabam revelando incredulidade. Incredulidade esta que muitas vezes acaba levando estes servos do Senhor a cometerem pecados outros na sua caminhada. E é exatamente isto, meus irmãos, que nós veremos aqui. Um homem que conhece o seu Deus, um homem que ama o seu Senhor, mas que na sua peregrinação tropeça. E na sua incredulidade poderia talvez fazer com que a promessa do Senhor não se cumprisse. Na sua escolha errada e na sua falta, poderia fazer que a promessa do Senhor não se cumprisse. Mas veremos que mesmo em meio à incredulidade e tropeços dos seus servos, o Senhor é aquele que vai manter e cumprir as suas promessas, porque este Deus é fiel, apesar de nós. Então atentemos, meus irmãos, para o que nos diz a palavra aqui no versículo de número 10 de Gênesis capítulo de número 12, o Senhor nos diz: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Vejam só, meus irmãos, o que acontece aqui. Imagine você, o Senhor então te chamar e dizer: olha, você vai ser enviado para uma terra que mana leite e mel. Só haverá prosperidade, coisas boas, barriga cheia, fartura. E então, quando você escuta aquelas promessas, você se abraça àquelas promessas e então você parte. Você chega naquele lugar então e depois de um tempo você começa a padecer. Você começa a ter fome. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Passou a ter fome na terra que Abrão aguardava prosperidade e fartura. A fome, meus irmãos, chegou naquele lugar e isso fez com que Abrão ele tivesse de tomar uma atitude. Porque, meus irmãos, a fome era grande na terra. E todos nós sabemos, nós carecemos de recursos, nós carecemos de alimento. Quando a barriga aperta, quando a fome aperta, o nosso desejo é procurar uma forma de resolver este problema. E Abrão, meus irmãos, ele está envolvido ali. A fome não está somente chegando a Abrão, mas certamente a todos aqueles que junto a ele estavam, a sua esposa, servos, servas, família. Imaginem a angústia deste homem naquela ocasião. Contudo, meus irmãos, ainda que nós pensemos assim, olhando para o texto, puxa vida, ele tem uma necessidade real e ele então toma uma decisão. Ele diz: vamos para o Egito. Será que nós podemos considerar esta atitude de Abrão como uma atitude correta? Será que a decisão dele de sair da terra que o Senhor prometera para o Egito se trata de uma decisão que o Senhor se agradara? Meus irmãos, o Senhor o havia tirado de uma nação e de um povo pagão idólatra. E o Senhor fez promessas para que ele habitasse no lugar que ele haveria de designar. O Senhor não ordenou a Abrão que ele saísse da sua terra para outro lugar. O Senhor havia dito que haveria de providenciar absolutamente tudo aquilo que ele precisasse.
Mas parece, meus irmãos, que o coração de Abrão, ele começa a pensar assim, parece que aquilo que deveria estar nas minhas mãos agora, não está. É como se ele imaginasse assim, eu vou tentar resolver de alguma forma. Parece que no Egito, um lugar próspero, talvez eu encontre aquilo que pode satisfazer as minhas necessidades. É como se ele imaginasse que ele pudesse resolver o seu problema, talvez com a força do seu próprio braço, com uma decisão, uma resolução que ele tomou, sem qualquer tipo de orientação do próprio Deus para fazer tal coisa. E, meus irmãos, então ele vai para o Egito, caminhando rumo a um lugar distante do Senhor. E ele então, meus irmãos, toma essa resolução para ali ficar. Não sabemos com tanta precisão se para ficar lá permanentemente, talvez isso possa ter passado pela cabeça dele, mas talvez, meus irmãos, ele tenha pensado, iremos para lá, passaremos um tempo ali, para que possamos então suprir as nossas necessidades naquele lugar, porque afinal de contas a fome é grande. Esta foi a decisão deste homem. E começa, meus irmãos, aqui, já desde o princípio, revelar muito da sua falta de confiança neste Deus que provê o que este homem precisa. Vejam, meus irmãos, se trata de Abraão, um homem que deve ser um exemplo de fé para nós. Mas ele começa a desconfiar que o Senhor realmente pode cuidar dele. E então, meus irmãos, o que acontece? O versículo de número 11 nos diz, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, verso 12, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. E então, meus irmãos, ele realmente decide e ele empreende esta caminhada. Ele vai, de fato, para o Egito. E o que acontece então aqui? Ele vai para o Egito por uma decisão sua, mas nós sabemos, meus irmãos, que no final das contas é o Senhor quem age soberanamente e o Senhor muitas vezes ele quer experimentar os homens, ainda que o Senhor não seja culpado das nossas más decisões, o Senhor é aquele que age soberanamente. Ainda que o Senhor não possa ser culpado pelos nossos pecados, o Senhor é aquele que age soberanamente. E este homem, meus irmãos, ele está caminhando para ali. E como todos nós, nesta nossa peregrinação, em meio a escolhas erradas e outras coisas, ou mesmo sendo conduzidos pelo Senhor, somos experimentados. O crente Abrão, ele vai ser experimentado aqui. A fé dele, a confiança dele será experimentada nesta sua passagem pelo Egito. O que então, meus irmãos, Abrão, na sua ansiedade, na sua precipitação, imaginou que poderia acontecer ali? Quando se aproximava ainda do Egito, quase ao entrar, ele para a sua esposa Sarai e então ele vai dizer alguma coisa para ela. Ele diz, olha, eu sei que você é uma mulher de boa aparência. Você é bela. E os homens daquela cidade, quando contemplarem você, logo vão entender, olha, é mulher dele, vamos matar este homem, então, tirando a vida dele, para que possamos ficar com ela. Porque, afinal de contas, Sarai, você é belíssima. E vejam, meus irmãos, trata-se de uma mulher de pelo menos 65 anos de idade aqui. Ela era aproximadamente 10 anos mais jovem que Abrão. Uma mulher muito bela.
belíssima aos olhos de Abrão e, como veremos mais à frente, ela também será considerada como belíssima aos olhos dos homens. E então ele pensa assim, não, você é tão bonita e eu vou levar você para um lugar tão complicado. Porque, meus irmãos, ele certamente sabia que o Egito era um lugar onde a piedade não habitava. Ele sabia que no Egito era um lugar onde os homens não possuíam pudor. Os homens não estavam nem um pouco preocupados com a modéstia ou com a mulher do outro ou com nada disso. Ele sabe que há imoralidade, idolatria, perversão no meio daqueles homens. Ele sabia disso, certamente, ao tomar a sua decisão para ir até o Egito. E ele então agora, no seu temor, começa também a imaginar coisas acerca do que aqueles homens poderiam fazer. Então ele tenta tomar uma decisão preventiva. Ele tenta agora se assegurar de que problema algum aconteça nessa caminhada. Não com ela, mas com ele. Ele teme que algo aconteça. Não com ela, mas com ele. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o texto, nós vemos ele dizendo para ela, veja as instruções dele para ela, dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Me conservem a vida. Vejam só. Por que razão, então, ele diz para ela dizer que ela é sua irmã? A intenção dele, para que a minha vida seja preservada. Ele está ansioso e temendo que tirem a vida dele, caso ele dissesse que se tratava da sua esposa. E alguém poderia, então, olhar para isto e dizer assim, bom, ele se deparou com isto. Mas ela, de fato, era meia-irmã dele. Veremos mais à frente. Era meia-irmã. Mas, meus irmãos, nós veremos, Abrão falhou aqui. E uma coisa que nós devemos aprender, meus irmãos, já aqui nestes versos, é que nós, meus irmãos, nesta nossa caminhada, ainda que sejamos homens e mulheres de fé, homens e mulheres crentes, muitas vezes coisas surgem na nossa caminhada para nos experimentar. Muitas vezes, dificuldades, problemas, ocasiões em que teremos de decidir entre uma coisa ou outra, surgem na nossa caminhada. E é justamente, meus irmãos, que nestas ocasiões que o nosso coração ele é experimentado. É quando nós identificaremos onde verdadeiramente está o meu e o seu coração. É quando problemas surgem diante de nós. É quando algo que consideramos de grande valor parece estar em jogo. E então, se há corrupção no nosso coração, se há falsidade no nosso coração, se há temor no nosso coração, se há incredulidade, falta de confiança no Senhor, é exatamente nestas ocasiões que isto surgirá. E vejam, meus irmãos, foi isto que surgiu no coração de Abrão aqui. Ele está ansioso e toma uma decisão precipitada e equivocada, temendo uma morte futura. E então, meus irmãos, ele não confia no Senhor, e ele revela aqui, mais uma vez, é como se ele não confiasse nas promessas do Senhor aqui. Vejam, meus irmãos, anteriormente ele havia confiado, mas é como se ele não confiasse aqui. Ele deveria entender que a sua vida seria preservada. Porque, afinal de contas, meus irmãos, o Senhor havia prometido um descendente para ele.
Esse descendente ainda não estava no seu meio. Esse descendente teria de vir dele junto a Sarai. Por que razão então temer a morte? Se o Senhor então prometeu que o sustentaria. Se o Senhor então prometeu que preservaria a sua vida. Meus irmãos, Abrão realmente não tinha razão para desconfiar do Senhor. Mas tinha razões muitas para confiar no cuidado do seu Deus. E é justamente assim, meus irmãos, na nossa caminhada também. O Senhor é aquele que promete nos sustentar. O Senhor é aquele que promete nos guardar. O Senhor é aquele que promete nos conceder exatamente tudo aquilo que precisamos. E como já falei em muitas outras ocasiões, Ele não nos tem dado uma razão sequer para desconfiarmos do seu cuidado. Mas o que muitas vezes acontece conosco, o nosso coração nos dá uma rasteira. Nós somos conduzidos, meus irmãos, muitas vezes a confiarmos muito mais no nosso próprio coração enganoso, a confiarmos no Deus, que nunca engana, nem nunca enganou ninguém. Somos conduzidos a temer as dificuldades nesta vida e deixamos de temer e de confiar neste Deus que conosco está nas nossas dificuldades, nos problemas que surgem na nossa frente, que promete nos ajudar quando estivermos de frente de problemas que surgem na nossa trajetória neste mundo, nesta nossa peregrinação. Oh, meus irmãos, nós somos chamados por Deus a não agir como Abrão, mas a confiar nele, a descansar neste Deus que cuida de nós. Nós não precisamos e nem temos razão para desconfiar deste Deus. E não temos razão para temer indevidamente os problemas na nossa vida. Ele imaginou que isso poderia acontecer. E aí é quando a nossa imaginação nos trai. Porque não se tratava de um problema real, ainda que ele pudesse suspeitar disto, meus irmãos. Não se tratava de uma realidade ali na sua vida. E é exatamente isto que muitas vezes nós projetamos na nossa cabeça. Temores indevidos por coisas que nunca aconteceram, por coisas que talvez nunca acontecerão. A nossa própria imaginação nos trai, o nosso próprio coração instável e volúvel nos trai. Deveríamos, meus irmãos, na verdade, olhar para aquele que é estável e permanece, para aquele que é inabalável. É somente nele, então, que o homem poderá encontrar segurança. E era neste Senhor e nas suas promessas que Abrão deveria confiar e encontrar pés firmes para não temer o mal, para não temer problemas, para não temer dificuldades. Ele temeu as dificuldades. E não deveríamos sempre temer as dificuldades. Sabendo que o Senhor está conosco, que dificuldade deveríamos temer? Dificuldades que, inclusive, muitas vezes, meus irmãos, na nossa caminhada, vêm justamente para o nosso próprio bem. Quando nós sabemos disto, ainda mais convictos e seguros do Senhor, devemos confiar e seguir. Porque tudo na nossa caminhada, ainda que na nossa perspectiva horizontal pareça um problema terrível, o Senhor conduz para um fim glorioso
para o nosso próprio bem e para a glória do seu próprio nome. Mas, meus irmãos, Abrão revelou incredulidade e um temor indevido. O que então, meus irmãos, essa sua incredulidade e este seu temor indevido faz com ele? A sua incredulidade e o seu temor indevido conduzem Abrão a um outro pecado. Ele foi conduzido, meus irmãos, agora a mentir. Não, Abrão mentiu. Abrão mentiu. Abrão, meus irmãos, ele se utilizou de um artifício das suas palavras. Ele vai tentar dizer assim: olha, Sarai, se perguntarem a você, diga que você é minha irmã. Ah, mas ela era irmã dele de fato. Ele contou uma meia-verdade, mas com o intuito de enganar. Ele contou uma meia-verdade que se tornou uma mentira completa. Ele não foi verdadeiro quando deveria ser verdadeiro. Vejam, meus irmãos, como um temor indevido pelas coisas deste mundo. Vejam como um coração incrédulo pode conduzir você a cometer outros pecados na sua caminhada. É isto que ele faz aqui. Com o intuito de que a sua vida seja, meus irmãos, preservada, ele mente. O que é que ele faz, meus irmãos? Ele ignora a palavra de Deus. Ele ignora o que o Senhor diz acerca da conduta que todos aqueles servos do Senhor devem tomar. E você pode pensar aqui, que conduta é esta? Conduta revelada na lei de Deus, que no coração deste homem estava. Ele certamente sabia que não deveria agir assim. Ele certamente estava consciente de que mentir, agir com falsidade, é desagradável a Deus. A lei de Deus, meus irmãos, está no nosso coração, está na nossa consciência. A lei de Deus foi gravada no nosso coração antes mesmo dela ser exposta como nos 10 mandamentos. Lembrem-se do caso de José. Quem disse a ele que se ele se deitasse com a mulher de Potifar, ele estaria adulterando? A lei não havia sido entregue ainda. Mas a lei já estava em vigor. A lei já estava em vigor. Mas vejam, ele quebra, meus irmãos, e ele quebra vários mandamentos. Mas poderíamos pensar aqui no 9º mandamento. O 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que o mandamento, então, meus irmãos, exige de nós, como nós lemos no culto público nesta manhã. Este mandamento, meus irmãos, ele requer de nós que nós promovamos a verdade. E vejam, a verdade, ela deve ser promovida, não é em algumas ocasiões, não. Mas em todas as ocasiões, falar livremente a verdade, somente a verdade, em quaisquer coisas que sejam. O que Abrão deveria falar então, meus irmãos, ele não deveria escolher o caminho da mentira e da falsidade, ele deveria procurar o caminho da verdade, ele deveria seguir a orientação de Deus. E é muitas vezes, meus irmãos, semelhante a Abrão. Quando algo para nós caro está em jogo, nós agimos assim. Você já negociou a verdade de Deus para ser beneficiado em algo? Ou você já negociou falar a verdade porque você temia ser prejudicado em algo?
Você já se deparou em uma ocasião em que, se você fala a verdade, prejuízo para você virá? Talvez financeiro, no seu negócio. Rapaz, se eu declarar a verdade aqui, eu vou ter um prejuízo no meu caixa, então eu vou camuflar. Ou no caso das crianças, que olham assim e então, para não ser punido pelo pai por alguma coisa que cometeu, e sabe que pode ser punido e considera isso como um prejuízo, e então não fala toda a verdade. Prefere o caminho da mentira, que desagrada a Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos encontramos em ocasiões assim. Quando, diante dos nossos olhos, surge algo que o que nos é caro está em jogo, acabamos escolhendo aquilo que aparentemente é favorável a nós. Preferimos transgredir a lei de Deus a falar a verdade. Tememos ser envergonhados ou ter prejuízo. Mentimos ao invés de falar a verdade. Isto, meus irmãos, acontece em muitas áreas da nossa vida. E muitas vezes nós somos tentados a exatamente isto. Semelhantemente a Abrão. Eu quero preservar a minha vida. Para preservar a minha vida, eu vou mentir. Mas se tratava de uma ilusão. Ele estava ansioso e com um temor indevido. Vejam, meus irmãos, como um pecado pode nos conduzir a outro. A nossa incredulidade pode nos conduzir a tentarmos burlar a lei de Deus. Pode nos conduzir a deixarmos a lei do nosso Senhor de lado. Mentira é pecado. E não somente quando falamos a mentira, mas a falsidade, ela pode estar também na nossa vida. Quando nós vivemos uma mentira, quando nós vivemos uma caricatura, quando nós vivemos numa hipocrisia, como se fôssemos algo, mas não somos. Como se caminhássemos piedosamente, mas não caminhamos. Como se crêssemos nas verdades, mas não cremos. Como se acreditássemos no Deus verdadeiro, mas a nossa prática, a nossa vida revela que nós não cremos. Isto é mentira, isto é falsidade, isto é quebra da lei de Deus, isto não é agradável ao Senhor. Mas quantas vezes, meus irmãos, na nossa caminhada é exatamente assim que nós agimos. Não somente falando a mentira ou deixando de falar toda a verdade quando nos é exigido, mas também na prática, na vida, na nossa conduta, vivendo uma mentira. Bonito aos olhos dos outros, feio aos olhos de Deus. Maravilhoso aos olhos dos outros, horrível diante dos olhos de Deus. Viver ou falar uma mentira, tendo em vista defender os nossos interesses, ainda que sejam legítimos, muitas vezes é um erro. A mentira, a falsidade, nunca deve ser uma opção na vida do crente. Nunca. E foi exatamente com isto, meus irmãos, que Abrão, ele se envolveu. Ele mente. Ele ignora a palavra. E então, meus irmãos, o coração dele é tomado por isto antes mesmo dele entrar no Egito.
E o que acontece então? O que acontece, meus irmãos, é que ele finalmente entra. Versículo de número 14. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Então vejam, parece que o temor dele, em certo sentido, parece ser justificável, né? Em certa medida. Ele imaginou, esses homens vão achar ela bonita e realmente acharam. Olharam para Sarai e, rapaz, que mulher bonita. Se agradam da beleza externa dela. Eles acham ela muito formosa. E então os príncipes do faraó, o que é que eles fazem quando contemplam esta mulher? Verso 15. Viram-na os príncipes de faraó e gabaram-na junto dele. Isto é, eles foram falar para faraó, olha, tem uma mulher ali que é formosa, que talvez faraó, no teu harém, não tenha tão bonita quanto ela. Algo dessa natureza. Isso chegou aos ouvidos do faraó. Eles gabaram-na. Faraó, então, meus irmãos, certamente ao ouvir aquelas coisas, ele ficou grandemente interessado. O que acontece então agora? Sarai é levada. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Vejam só, que coisa horrível. Aquele homem, ele desejou esta mulher, ele a leva para a sua casa e o que isto revela aqui, meus irmãos, ainda mais coisas como consequências da falta de Abrão. A sua incredulidade e o seu temor indevidos o conduziram a mentir. A sua mentira fez com que a sua mulher, Sarai, fosse exposta. Meus irmãos, Abrão, ele expôs a sua mulher. Abrão, ele não protegeu a sua mulher. Vejam como um pecado acabou levando a outros problemas que trouxeram implicações problemáticas não somente para o próprio Abrão, mas ele colocou em risco a vida e a integridade da sua esposa. Diria mais, meus irmãos, ele colocou em risco a promessa do Senhor de fazer dele, junto a Sarai, pai de uma grande multidão inumerável. Vejam como as nossas atitudes, por mais que aparentemente pareçam tão pequenas e naquelas ocasiões tão insignificantes, que talvez não tragam problema algum para as nossas vidas, podem trazer problemas muito graves para nossas vidas. Meus irmãos, Abrão estava preocupado com a sua própria vida. Não cuidou da sua esposa. Olha que situação terrível desta mulher. Certamente ali jogada no harém deste homem. Certamente levada para dentro da casa dele. Ela estava ali, meus irmãos, correndo risco de vida, de ser violada, de ser abusada, de experimentar coisas terríveis no meio de pessoas ímpias por parte de um homem ímpio que não conhece a Deus. Isto, meus irmãos, nos ensina, sobretudo para vocês homens, sobretudo para vocês jovens, rapazes, que um dia casarão, para nós que um dia teremos uma família, ou para vocês que têm. Vocês devem cuidar da sua esposa. Vocês devem zelar
pela integridade da sua esposa. Vocês jamais devem expor as suas esposas ao perigo. E vejam, meus irmãos, o perigo aqui é um perigo físico que essa mulher poderia experimentar, que certamente poderia ocasionar e levar a perigos espirituais e angústias espirituais. E nós, como homens, devemos ser aqueles que protegerão. Ele deveria ser aquele homem, segundo Efésios capítulo 5, alguém disposto a morrer pela sua mulher, ao invés de ele estar preocupado com a sua própria vida. Ele deveria estar preocupado com a vida dela e estar pronto para dar a sua vida por ela. E é exatamente isso que o Senhor exige de mim, de ti como homem. É que a nossa vida estejamos prontos para dar a nossa vida pela nossa esposa, pela mulher que Ele nos deu, pela mulher que Ele te abençoou. Então você vai se utilizar de todos os meios legítimos para guardar ela, para protegê-la de qualquer mal físico. Se for para feri-la, você tem que estar pronto para defendê-la. Na ocasião que surgir a necessidade. Se ela está passando por um perigo, você deve ser aquele que vai então se colocar à frente, colocando a sua própria vida em risco, protegendo-a. Você deve ser aquele que deve pensar cuidadosamente quando for tomar uma decisão, para que essa decisão não implique, primeiramente, numa transgressão da lei do Senhor. Que esta decisão não desagrade a Deus, mas também deve pensar naqueles que estão envolvidos com você, porque você, como um homem, não toma uma decisão que é só sua. Toda decisão que você tomar, seja ela boa, seja ela ruim, ela vai implicar ou em bênção ou em prejuízo para aqueles que estão com você. Então, zelando, você deve ser aquele que vai refletir e pensar: será que se eu me envolver com tais coisas, eu não vou trazer prejuízo? Será que eu não vou expor a minha esposa? Será que eu não vou colocar a vida dela em risco, a integridade dela em risco, a sua mente e o seu corpo? Abrão deveria ter pensado melhor. Abrão deveria ter atentado para a palavra de Deus, e nós como homens, devemos sempre atentar para não agirmos assim. Nossas esposas devem ser cuidadas como uma flor frágil e devemos zelar por elas. Mas vejam, meus irmãos, ainda que se trate aqui de um cuidado que nós devemos ter, que Abrão não teve com a integridade física, nós devemos ainda mais estar empenhados em preservar a integridade espiritual das nossas mulheres, das esposas. Vejam, não se trata de um dever somente do pastor, não. Assim como não se trata de um dever somente do pastor instruir os seus filhos, é primeiramente um dever seu como pai e mãe, é um dever seu como marido, proteger a sua esposa espiritualmente das tentações, de temores indevidos, muitas vezes, que podem surgir no coração delas. Tantas dificuldades podem elas enfrentar. E elas carecem do socorro do Senhor, e o Senhor estabeleceu meios para isto. A sua palavra é este meio. Mas também estabeleceu pessoas para se utilizar deste instrumento que é a sua palavra. E você deve ser alguém que vai preservar, de alguma forma, até onde estiver ao seu alcance, a integridade espiritual da sua esposa. Orando por ela, lendo a Escritura com ela, explicando a Escritura a ela,
instruindo ao coração da sua esposa, pastoreando ela. Isto é o que o Senhor exige de todos nós. Isso é o que o Senhor exige de ti. Cuidado, não somente com o corpo, mas com a alma. Devemos, meus irmãos, nos empenhar nisto. É um privilégio que o Senhor nos concede. É uma bênção que o Senhor nos concede ter uma esposa e poder cuidar dela. Porque certamente, se vocês amam as suas esposas, você vai fazer esforço para cuidar da integridade física e espiritual dela. Estará mais preocupado com a sua integridade dela do que com a sua própria. Mas Abrão, ele estava preocupado com a sua integridade física. Colocou em risco a sua mulher ali. Ele errou, meus irmãos, e ele errou gravemente. Não errou pouco aqui, a sua falha foi grande. E lembrem-se, trata-se de Abraão, o homem que possui uma fé enorme, o homem que teme ao Senhor, o homem que invocou o seu Deus. Homens falham, mesmo os crentes. Homens falham, mesmo os crentes. E nós muitas vezes falhamos nesta nossa caminhada. E então, meus irmãos, o que acontece? Ainda que ele tenha errado, parece que de alguma forma ele no seu erro é beneficiado. De alguma forma. O que acontece? Versículo de número 16 diz: Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Vejam como o Senhor abençoou este homem. Ele chegou lá já com posses e saiu de lá despedido pelos servos de Faraó com prosperidade, riqueza muita. E o Senhor fez isso por causa de Sarai, quer dizer, o Faraó, né? Fez isso por causa de Sarai. Ele, como se estivesse tão feliz, talvez, com aquela dádiva que Abrão levou até os braços dele. Toma, Abrão. Servos, camelos, jumentos, jumentas, coisas para a sua prosperidade. E é justamente isto que ele adquire ali. E, meus irmãos, uma coisa é certa e é o que acontece em toda a história da revelação do Senhor na sua palavra. Se o Senhor não intervir, as coisas não mudam. Se o Senhor ele não intervir, aquilo que está mal pode ir de mal a pior. Isto em todos os sentidos, sobretudo na redenção, na salvação dos homens, porque o que é que vai acontecer aqui, meus irmãos? O Senhor, ele terá de intervir para que a sua promessa ela seja cumprida. Para que a sua promessa seja cumprida, ele teve que intervir aqui. Porque, meus irmãos, Abrão, ele tentou, e certamente, meus irmãos, ele ainda acreditava nas promessas do Senhor. Na sua fé fraca, ele ainda certamente acreditava, e parece que no meio de tudo isso, desse problema que ele se envolveu, parece que ele estava tentando estabelecer com a sua própria sabedoria, segundo os seus próprios meios, uma forma de fazer com que a promessa que o Senhor havia dado se cumprisse. Mas ele falhou. Ele errou. As escolhas dele foram erradas demais. O Senhor, então, meus irmãos, ele tem então de agir como um Deus fiel,
para cumprir aquilo que ele havia prometido para o seu servo. E o que ele faz? Verso de número 17, meus irmãos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Vejam, ele vai punir Faraó e toda a sua casa. Toda a casa dele. Por causa de quem? Por causa de Sarai. Mas será que simplesmente seria por causa de Sarai? Meus irmãos, é certamente também. Porque o Senhor, ele é zeloso pela sua verdade. E assim como o 9º mandamento, naquela ocasião, já estava em vigor, o 7º mandamento também estava. Não adulterarás. Ele não desejava que a sua lei fosse quebrada. De alguma forma, ele preserva Sarai e a sua promessa, e de alguma forma ele ainda preserva aquele homem de se envolver num pecado grave contra ele, que seria quebrar a sua lei, envolvendo-se com uma mulher que era casada. E então o juízo do Senhor vem, meus irmãos, sobre ele e sua casa. E alguém poderia perguntar assim, mas este homem, ele não sabia que ela era a esposa de Abrão. E o que é que tem a ver a sua casa com isto? Algumas pessoas podem chegar a imaginar isto, mas isto não deveria passar pela nossa cabeça a ideia de que talvez o Senhor tenha agido com injustiça em punir. Porque, meus irmãos, o Senhor, ele nunca age com injustiça. O Senhor, ele sempre tem uma razão justa para fazer o que faz. Se o Senhor, meus irmãos, pune Faraó e a sua casa, é porque Faraó e a sua casa deveriam experimentar punição. Eles certamente fizeram algo que ao Senhor desagradava. Eles estavam ali, meus irmãos, agindo como uma espécie de obstáculo para que as promessas do Senhor fossem cumpridas. E o Senhor, então, meus irmãos, vem com juízo e punição sobre eles. E nós não sabemos que problema foi. Talvez problema externo, que evidenciasse ali um juízo do Senhor, e isso conduziu o Faraó a prontamente entender: o Senhor está caindo com juízo sobre nós. E talvez contemplando Sarai e nela não encontrando mal algum, talvez tenha concluído, talvez a razão seja essa mulher. Meus irmãos, nós não sabemos de que modo Faraó entendeu que aquela mulher não era uma simples irmã ou meia-irmã de Abrão, mas era sua esposa. Fato é, meus irmãos, que o juízo do Senhor caiu sobre ele e sua casa, e isso fez temer a Deus. Ele temeu ali ao Senhor. Meus irmãos, esse é o porém do Senhor. E este porém aqui, meus irmãos, ele é marcante. Ele é marcante aqui, mas vejam só o que acontece. Este homem, ele contempla aquele mal, ele contempla e experimenta a punição sobre ele, e então o versículo de número 18 nos dirá: chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? Ele esperava, meus irmãos, que Abrão fosse sincero com ele. Ele esperava, meus irmãos, que ele chegasse para ele e dissesse assim: olha, ela é minha mulher. Ela é minha esposa.
Ele não esperava, ele não queria que ele mentisse. Verso 19, me disseste ser tua irmã, por isso a tomei por minha mulher. Vejam como a precipitação de Abrão fez com que ele tomasse uma decisão que realmente colocou ela em risco. E se ele tivesse procurado falar a verdade, todo este transtorno não teria acontecido. Mas vejam, tomei-a por minha mulher porque pensou que era irmão. E aqui, meus irmãos, o que acontece? O Senhor, Ele nos exorta através da sua palavra. E o Senhor, Ele nos mostra quando nós não estamos andando em conformidade com a sua palavra. Muitas vezes nós somos exortados por outros irmãos crentes que tentam nos dizer, olha, fulano, você não está andando segundo a palavra do Senhor. Você tem falhado. Você precisa corrigir isso. Essa não foi uma atitude ou uma escolha sábia. Mas, meus irmãos, o Senhor se utilizou de um homem ímpio para exortar Abrão. O Senhor se utilizou de Faraó para falar a ele o que ele deveria ter feito. Vejam, meus irmãos, deve ser constrangedor muitas vezes. Eu não sei se você já se deparou com isto, mas acontece bastante por aí. Quando pessoas abrem a boca e falam, eu sou crente e temo ao Senhor, e acaba sendo exortado por um ímpio, que no pouco de moralidade que possui, diz assim, isso não deveria ser feito. Você não deveria subornar esta pessoa. Você não deveria mentir nesta prova que você fez. Você não deveria omitir o pagamento que você deveria pagar devidamente àquela outra pessoa. Você não deveria fazer isto. Muitas vezes, o Senhor se utiliza de ímpios para fazer com que nós reconheçamos a nossa falsidade e a nossa atitude errada. Meus irmãos, espero que não tenhamos que passar por isto. Porque ter muitas vezes de ser exortado por um ímpio é vergonhoso. E vergonhoso não somente para você. Se você estiver agindo de modo errôneo, é vergonhoso para o Evangelho do nosso Senhor. Porque tudo aquilo que nós nos envolvemos, meus irmãos, e agimos de modo equivocado e errado, especialmente diante dos homens que não conhecem ao Senhor, o nome do Senhor é envergonhado no meio daquelas pessoas. Abrão, meus irmãos, deveria ser um exemplo de alguém que age com atitudes corretas, bíblicas, moralmente definidas. Quem deveria ser exortado deveria ser o ímpio, segundo a verdade do Senhor. Mas não, meus irmãos, o que acontece aqui é o contrário. E ele estava consciente disto, meus irmãos. Sabe por que ele estava consciente? Porque ele não falou absolutamente nada. Ele escuta as palavras de Faraó. Faraó diz para ele, agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Pega a tua mulher, desaparece. Volta para a tua terra, de onde você veio. Porque você, Abrão, falhou. Meus irmãos, Abrão, aquele que deveria ser uma bênção para as nações, aquele que deveria ser uma bênção para todos aqueles que caminharam ou que se esbarrassem com ele na sua caminhada, se revelou aqui como uma maldição.
ao invés de bênção, ele levar para uma nação onde havia incredulidade no coração dos homens, ao invés de ele ser bênção ali na casa de Faraó, como ele deveria ser, ele falhou, meus irmãos. Ele falhou na sua caminhada no meio da sua vocação. Abrão. E muitas vezes, assim somos nós, nas nossas vocações distintas. Somos chamados igualmente a ser bênção, onde quer que estejamos. Mas muitas vezes nós somos vergonha e muitas vezes, ao invés de apresentarmos solução e salvação, somos um meio de trazer juízo. Não deveria ser assim nunca na nossa caminhada. Porém, meus irmãos, ainda que muitas vezes nós falhemos na nossa caminhada, o Senhor é um Deus que é fiel. O Senhor é fiel. Onde é que se revela a fidelidade do Senhor? A fidelidade do Senhor, meus irmãos, se revela justamente no porém do verso de número 17. É quando o Senhor, o Deus pactual, ele age em favor do seu povo. É quando o Senhor, o Deus fiel, a promessa daquele que seria o prometido, e como vimos, é Cristo. Ele não permite que seu propósito seja frustrado. Ele faz, meus irmãos, e preserva Sarai e a sua promessa para que o bendito e glorioso Redentor pudesse vir. Ele pune Faraó para que aquele prometido pudesse ser aquele que haveria de abençoar toda a terra. Vejam, meus irmãos, como o nosso Senhor, ele é preocupado em preservar justamente aquilo que o homem precisa neste mundo, para poder então ser liberto da maldição, da lei e do pecado que está sobre ele. O Senhor, meus irmãos, ele é fiel às suas promessas e ele preserva este bendito Redentor. Diferentemente de Abraão, como diz um autor, que contou a mentira para salvar sua vida. Este bendito, prometido pelo Senhor a Abrão, Jesus Cristo, falou a verdade, sabendo que isto lhe custaria a vida, para que nossa vida injusta pudesse ser salva. Ele não mentiu, mas falou a verdade, mesmo a sua vida estando em risco, agindo diferente de Abraão. Ainda mais, meus irmãos, aquele a quem foi prometido que governaria as nações com cetro de ferro, foi açoitado pelos soldados romanos na primeira sexta-feira da paixão. O único homem sem pecado morreu como um criminoso, levando na cruz um destino que a lei considerava um sinal do juízo de Deus. A luz do mundo foi colocada debaixo de um céu escurecido, com o próprio sol se envergonhando por testemunhar essa caricatura de sua justiça. Se já houve um homem no abismo da realidade e das promessas, este foi Cristo. Cristo, o prometido pelo Senhor a Abrão, a herança e a promessa para todos os homens. O Cristo, meus irmãos, que veio, padeceu e morreu naquela maldita cruz, foi o Cristo
providenciado e sustentado por este Deus para a minha e para a tua salvação. Vejam como o Senhor é maravilhoso em providenciar e preservar este bendito Cristo para que você possa ser liberto do inferno. Este mesmo Cristo em quem creu Abraão e foi salvo, é o mesmo Cristo que hoje é oferecido livremente a você que não conhece a Cristo. Não pense que você poderá providenciar, criar meios para você encontrar salvação. Não há meios providenciados pelo homem que possam conduzi-lo à salvação. Você não poderá ser salvo pelo seu conhecimento. Você não poderá ser salvo por viver de um modo bacana aqui neste mundo. Você não poderá ser salvo pela sua busca do conhecimento da verdade. Você só poderá ser salvo se você abraçar a Cristo, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, aquele que é o único caminho que pode tirar você do juízo. É Cristo somente. Saiba que se você tentar apresentar as suas obras ou os meios que você imagina que poderá encontrar salvação, você não terá isto. Você terá juízo sobre si. As suas mãos, elas estão sujas. As suas unhas e as suas mãos estão manchadas com o sangue de Cristo. Porque foi o teu pecado, foram os nossos pecados que crucificaram o nosso Redentor. Quando você tentar apresentar as obras das tuas mãos, você será identificado como um transgressor, como um assassino e será julgado. Você só poderá encontrar salvação naquele que é perfeito, naquele que cumpriu perfeitamente a lei de Deus, naquele que é o mediador perfeito, naquele que é um salvador perfeito. E este é Cristo, Cristo, Cristo e Cristo somente, não há outro. E louvado, meus irmãos, seja o nosso bendito Deus. Devemos louvar sempre ao nosso bendito Deus, porque foi Ele quem preservou este Cristo, através de quem nós fomos salvos. E hoje peregrinamos neste mundo, com tropeços e quedas muitas. Mas um dia, mesmo em meio a tropeços e quedas, nós chegaremos na glória celestial, na pátria celestial, prometida e garantida por este nosso Deus em Cristo. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, Pai, porque ainda que muitas vezes nós sejamos infiéis, falhos, ainda que muitas vezes tropecemos, Pai, nesta nossa caminhada, o Senhor é fiel às suas promessas, o Senhor é fiel às tuas grandiosas promessas. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a nós que fomos salvos por Cristo, a caminharmos, Senhor, confiando inabalavelmente no Senhor. Mesmo em meio a quando as adversidades aparecerem, mesmo em meio, Pai, a quando as provações surgirem diante de nós, ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres, jovens, crianças, que procuram atentar para o que o Senhor diz e a fugirmos, Pai, da incredulidade. Ó Senhor, livra-nos de escolhermos a mentira no lugar da verdade, mas ensina-nos, Pai, e conduze-nos numa vida que seja vivida
segundo a verdade da Tua palavra. Livra-nos, Senhor, dos pecados que muitas vezes nós abraçamos, que nos conduz a pecados outros maiores e mais desagradáveis a Ti, com consequências tão ruins. Livra-nos, Senhor, da negligência de assumirmos os nossos deveres. Ajuda-nos e ensina-nos a assumirmos o nosso papel no cuidado, Senhor, com aquilo que o Senhor e com aqueles que o Senhor nos deu para cuidarmos, Pai. Ó Senhor, ensina-nos a vivermos de um modo digno do Teu Evangelho. Ensina-nos, Senhor, a vivermos para Ti. Sustenta-nos, Pai, nos Teus caminhos. Ajuda-nos, Pai, pois somos fracos demais e carecemos do Senhor para seguirmos firmes nesta nossa peregrinação neste mundo. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, fortalece-nos para o bem da nossa própria alma, para o bem do Teu povo, a Tua igreja, e para o bem, Senhor, e para a glória do Teu santíssimo nome. Sê conosco, Pai, nós te pedimos e fazemos isto em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.